Bem, gente, nós vamos falar hoje sobre o fluxo e cadeia alimentar. Alguns slides eu vou passar rapidamente, não vou falar, e vocês, por favor, parem, dê um pause aí e vocês leiam o texto, ok? Bem, o fluxo e a cadeia alimentar, nós temos que ter conhecimentos prévios em relação aos componentes desses dois elementos, né? Fluxo e cadeia alimentar. Processos, né? Na verdade, são processos. Então, nós sabemos que os componentes do ecossistema, nós temos os componentes abióticos, né? Que são os fatores físicos e químicos, e os bióticos, que são os seres vivos. E aí, os seres vivos, eles estão agrupados em categorias, como produtores, consumidores e decompositores, né? E quem são os produtores? Os produtores são chamados também de autótrofos, né? Trófos quer dizer alimento. Autótrofos, eles produzem seus próprios alimentos. E como é que eles produzem seus próprios alimentos? A partir de substâncias inorgânicas obtidas no ambiente. Eles podem ser produtores fotossintetizantes, que a energia vem da luz solar, e quimiosintetizantes, que a energia vem das substâncias químicas, como as bactérias quimiosintetizantes. Então, aqui nós temos, né, essa figura daqui que tem algas, né, que são seres produtores fotossintetizantes. Nós temos aqui as plantas, que também são produtores fotossintetizantes. E eu falei também numa aula passada sobre as fontes hidrotermais, que estão em grandes profundidades, então no qual a temperatura da água é muito quente e que nos anos 70, através de expedições em submarinos, descobriu-se que existiam vidas onde não existe luz solar. Então, como é que essas vidas, os produtores, conseguiam alimentar essa cadeia alimentar? Eles conseguiam porque os produtores eram formados por bactérias quimiosintetizantes. E aí nós temos os consumidores, que é outro elemento da cadeia alimentar. Os consumidores, eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento e por isso eles são chamados de heterótrofos, né? Que eles se alimentam de outros. Então, eles podem ser consumidores primários ou de primeira ordem. Eles podem ser, que são aqueles que se nutrem dos produtores. Consumidores secundários ou de segunda ordem, que são aqueles que se alimentam dos consumidores primários. Consumidores de terceira ordem, que são aqueles que se alimentam de consumidores secundários. Bem, eles podem ser chamados de insetívoros, onívoros, hematófagos, herbívoros, coprófagos e detritívoros. Dúvidas: insetívoro é aquele que come inseto. Onívoros é aqueles que comem, podem ser carnívoros ou herbívoros, né? Hematófagos se alimentam de sangues. Herbívoros se alimentam de vegetais. Coprófagos se alimenta de quê? Fezes. E detritívoros, detritos orgânicos. Então, eles são muito importantes porque as folhas que caem das árvores, os restos dos animais, de insetos, isso tudo vai servir de alimento para os detritívoros. E os decompositores? Os decompositores, eles são consumidores também, sendo que eles são especiais, porque eles estão se alimentando de organismos mortos, né? Ou parte desses organismos que foram liberados, como, por exemplo, os pelos, as fezes, as penas ou as folhas, né? Esses organismos, eles são muitas vezes microscópicos, como bactérias e fungo. E aí ele tem uma importância muito grande, os decompositores. Por quê? Porque eles pegam e eles repõem, né, os elementos químicos para o ambiente. Ele tira daquele corpo
e coloca de volta ao ambiente. Bem, aí aqui nós temos, né, os autótrofos, né, e os heterótrofos, e os consumidores, que são os consumidores primários, secundários, terciários, né? Aqui nós temos também os parasitas, né, que eles podem também são consumidores também, saprófitos e decompositores, todos eles são heterótrofos, né, que são seres vivos que não são capazes de produzir o seu próprio alimento e aí precisa se alimentar de outro ser vivo. Aqui nós temos a cadeia alimentar. O que é uma cadeia alimentar? É uma sequência de seres vivos. Aqui nós vemos aqui no desenho, aqui são as algas. Aí nós temos aqui, né, que é o fitoplâncton, o zooplâncton. E o zooplâncton aqui nós temos outros seres que vão se alimentar do zooplâncton. Esse peixe vai se alimentar desse zooplâncton, o polvo vai se alimentar do peixe e o tubarão vai se alimentar do polvo. Então, é uma sequência alimentar, certo? Então, um ser vivo vai servindo de alimento a outro. Bem, aqui nós temos uma outra cadeia alimentar, né? É uma terrestre e uma aquática. Então, a terrestre, quem são os produtores aqui, no caso dessa terrestre aqui? Os produtores são as plantas, né? No caso aqui do aquático, são as algas, né? É o fitoplâncton. Depois, quem vai se alimentar das plantas? É o consumidor primário. Então, é o gafanhoto, no caso aqui, né? E aqui no caso do ambiente aquático vai ser o zooplâncton. Consumidor secundário vai ser, no caso aqui, o ratinho, vai se alimentar do gafanhoto no ambiente terrestre. No ambiente aquático, peixes, né? Consumidor terciário. Aqui no caso terrestre vai ser uma cobra. No aquático vai ser um outro peixe carnívoro. E no consumidor quaternário, no ambiente terrestre, vai ser uma águia que vai se alimentar da cobra. E aqui vai ser uma orca que vai se alimentar de um peixe. Bem, no ambiente marinho, né? Aqui está um exemplo de uma cadeia alimentar do ambiente marinho, né? Então, quem é a base da cadeia alimentar do ambiente marinho? Geralmente, fitoplâncton, né? E aqui nós temos a cadeia alimentar de um ambiente terrestre, né? Que aí, no caso, vão ser realmente plantas que vão alimentar essa cadeia alimentar. Bem, e a gente pode agrupar os seres vivos, né, dessa cadeia alimentar em níveis tróficos, né? Porque trófico quer dizer nutrição, alimento. Então, os primeiro nível trófico, ele é chamado de, ele compõe os produtores. O segundo nível trófico compõe os consumidores primários. O terceiro nível trófico, os consumidores terciários. O quarto nível trófico, consumidor terciário. E o quinto nível trófico, os decompositores. Dependendo da cadeia alimentar, pode ser mais, né? Agora me diga uma coisa, então se eu disser para você, quem são os primeiro nível trófico de uma cadeia alimentar aquática, marinha, você vai dizer o quê? Que é o produtor, e quem é esse produtor? O fitoplâncton, muito bem. Agora aqui nós temos mais um exemplo, né, sobre uma cadeia alimentar aquática e terrestre. Aqui nós temos uma outra tipo de representação, né? Ó. Então, aqui são os produtores, né? No primeiro nível trófico. O segundo nível trófico são os consumidores primários. O terceiro nível trófico, que é o consumidor secundário. E o quarto nível trófico, que é o consumidor terciário.
Observe que a quantidade de seres que fazem parte dessa cadeia alimentar, conforme vai passando o nível trófico, ela vai diminuindo. Por quê? Porque eu preciso comer muito para ter o segundo nível trófico, né? E eu vou diminuindo essa quantidade, essa ingesta de presas, conforme vai passando o nível trófico. E o que é uma teia alimentar? A teia alimentar nada mais é do que o conjunto de cadeias alimentares. Então, se eu pegar aqui uma cadeia alimentar, nós temos aqui quem é o produtor aqui. Quem é o produtor, gente? Quem é o produtor? Então, o produtor ele é formado pelo plâncton, o fitoplâncton, né? Aí nós vemos aqui, ó, o crio se alimenta do plâncton. O crio serve de alimento para pinguins e focas. Então, aqui eu tenho uma cadeia alimentar. Eu posso ter também uma outra cadeia alimentar. O plâncton serve de alimento para a baleia azul. E da baleia azul, ela não tem mais nenhum predador e aí ela vai ser decomposta por fungos e bactérias. Então, aqui eu tenho outra cadeia alimentar, né? E por aí vai. Então, aqui eu tenho várias cadeias alimentares e aí eu chamo isso de teia alimentar. Bem, aqui nós temos uma figura que representa uma teia alimentar, né? Então, aqui eu vou ver pelo desenho, que aqui eu tenho os produtores, né? Eu posso ter esse caminho aqui, ó. Certo? Formei uma teia. Eu posso ter esse outro caminho, deixa eu ver aqui. Esse outro caminho aqui. Formei outra teia. Aí aqui, ó, veio aqui, ó, o pássaro comeu o caramujo e depois essa coruja comeu esse pássaro, né? Então, eu posso ter vários tipos de percursos diferentes nessa teia alimentar. Agora, nós temos uma teia alimentar, vou mostrar para vocês, próximo exemplo. Uma de um ambiente que não é o nosso, né? Porque tem um urso aqui, né? Então, vamos sempre procurar os produtores, né? Que é o primeiro nível trófico. E aí, esses produtores vão alimentar os segundo nível trófico, que é formado por consumidores primários, que vai alimentar os terceiro nível trófico, né? Que são os consumidores secundários, e por aí vai. Aqui nós temos uma outra teia alimentar, né? Que é uma de marinha. Observe os vários tipos de baleias, né? Com dentes e com barbatanas. E aqui nós temos uma orca, que é um tipo de golfinho, né? E aí nós temos essa entremanhado de seres que vivem, né? Se relacionando entre si. Aí nós temos aqui o crio, né, gente? Aqui bem no meio, crio. Vocês já ouviram falar de óleo de crio? Pois é, óleo de crio está sendo um sucesso. Todo mundo agora quer consumir óleo de crio. Sendo que o crio é um alimento principal das baleias de barbatana. E aí? O que está acontecendo em relação a isso? Será que esse consumo, se esse consumo ele for em grande quantidade, né? Que os humanos eles pesquem o crio
para obter o óleo, ele pode causar algum impacto para as baleias de barbatana? Pela essa figura, vocês acham que sim? Ok, sim, com certeza. Mas e aquelas baleias que com dentes, né? Como aqui a cachalote? Será que a pesca do crio também está causando impacto para a cachalote? Visto que elas se alimentam de lulas? Sim, está causando impactos, porque a lula se alimenta de crio, né? Ok, então agora a gente já sabe mais ou menos as relações que existem entre as teias e as cadeias alimentares. Aqui nós temos, né, os níveis tróficos e o último nível trófico, os decompositores. Alguns exemplos que eu peguei aqui para vocês. Bem, gente, eu peguei algumas notícias que apareceu principalmente no G1 e eu trouxe aqui para você, olha, uma cobra coberta com mais de 500 carrapatos é resgatado na Austrália. Vocês estão vendo aqui que nojo? Essas bolinhas daqui, tudo carrapato, ó, a cabeça dela tá inchada. Tudo carrapato. E o carrapato é o quê? É um parasita. E isso é o quê? É um consumidor. Então, se você pegar o nível trófico, antes do carrapato eu tenho a cobra. E a cobra está se alimentando do carrapato. Ok? Aqui, ó. Cobras invadem costas e causam fechamento de praia na Argentina. Então, os animais viajam em plantas flutuantes durante cheias no nordeste do país, né? E praias do Rio Paraná e do Prata foram fechadas a turistas por prevenção. Então, as praias de rios, né? Elas foram invadidas por cobras. E aí, o que foi que aconteceu? Por que o que isso quer dizer? Quer dizer que se isso não era um fenômeno natural, não acontecia com regularidade, se foi algum fenômeno fora da normalidade, quer dizer que a cadeia alimentar no qual aquela cobra se inseria, ela foi alterada, de forma que o número de cobras cresceu muito, em que elas foram transportadas junto com plantas flutuantes para outras regiões do rio. Aqui, olha, mais de 200 cobras invadem casas em cidade do Espírito Santo. Então, aqui, o que isso quer dizer? Pode dizer a mesma coisa do anterior, ou seja, a quantidade de cobras cresceu. Cresceu por quê? Porque o seu alimento também se tornou muito abundante. Ou então, que o homem está ocupando o habitat daquelas espécies e por causa dessa invasão, esse homem, então, ele vai então habitar esses mesmos lugares e aí vai criar um conflito, né? Após chuvas, outra notícia, após chuvas no sertão, infestação de pequenos sapos assustam moradores. Então você pode ver aqui, ó, esse monte de coisas assim escurinhas aqui são sapos, né? Bem, como eu falei, se isso não é um fenômeno habitual, não é porque está dizendo que está assustando os moradores, ele foi exacerbado por uma alteração dentro da cadeia alimentar do sapo, que foi favorecido ou pela falta do seu predador ou pela abundância do seu alimento.
Aqui é mais os sapos invadem residências em Aguaí, em São Paulo, e colocam cães e gatos em risco, porque bicho besta é cachorro para correr atrás de coisa que não presta. Moto, sapo e ouriço-cacheiro. Aqui, olha, você pode ver nessa foto aqui, ó, que você tem um sapo. Tá vendo aqui os olhozinhos dele preto? Engolindo quem? Engolindo outro sapo. Aí é um caso de canibalismo que pode acontecer em sapos sem problema nenhum. Esses sapos principalmente acontece quando a quantidade de alimentos vai diminuindo e as condições climáticas vão se alterando. Eles precisam urgentemente amadurecer sexualmente, e aqueles que são menores, que não vão ter um amadurecimento sexual, vão servir de alimento àqueles maiores para que eles desenvolvam, alcance o seu desenvolvimento sexual, reproduzam e possam assim perpetuar a espécie. França convoca caçadores para controlar populações de javalis. Gente, o javali ele é também chamado de porco selvagem, não é isso? Mas ele é um porco selvagem mesmo, gente? Não, né? É uma espécie aparentada com o nosso porco doméstico e que eles causam muito danos às plantações. E aí, no caso do Brasil, o javali não é nativo no Brasil, mas ele veio para cá para ser transformado em pesca esportiva, né? E aí, com isso, no caso do Brasil, esses animais eles fugiram e aí eles foram para o ambiente natural. Então, o javali não é natural do Brasil. E qual o problema disso aí? O problema é que, por exemplo, no caso do Brasil, o javali cruza com o porco doméstico e torna essa espécie, esse híbrido, uma espécie selvagem, agressiva e que destrói muitas plantações, né? Aqui no caso da França, ele diz assim que as fêmeas estão com 1 ano de idade, elas já podem ter filhotes. E que antes só acontecia quando ela chegava aos 2 anos de idade. Então agora as fêmeas estão atingindo a maturidade sexual muito mais rápido do que as antigamente. Então eu preciso, assim, a sua população vai crescer, né? Porque a fêmea vai atingir a maturidade com a metade do ano de antes. E aí ela vai aumentar essa população. E aí a pressão sobre as regiões agrícolas vão ser muito abaladas. Porque a morte de milhares de antílopes é uma boa notícia para as principais reservas naturais do mundo. Porque aqui está dizendo, ó, parte dos animais que migram da Tanzânia ao Quênia em busca de alimentos morrem ao atravessar um rio, mas as consequências contrariam o senso comum. Eu poderia dizer que isso é ruim. Quando elas morrem afogadas, ou o crocodilo pegou uns pedaços dela e tal, do antílope, né? Por que isso é bom? Porque aqueles nutrientes vão servir para alimentar toda a cadeia alimentar do rio Tanzânia. Elefantes selvagens invadem cidades e matam um homem na Índia. Isso aí, então, eu estou colocando aqui vários exemplos de coisas, de notícias, de eventos que o homem foi atingido diretamente ou indiretamente, né? E aí também, por que esses elefantes selvagens estão invadindo? Porque
No caso, os elefantes se alimentam de uma grande quantidade de alimentos, de plantas, e eles precisam então percorrer uma área muito grande. E essas áreas estão entrando em conflito justamente com as áreas agricultáveis dos pequenos produtores rurais. Então, está havendo esse conflito de interesse, ou seja, áreas agricultáveis, áreas com plantas para alimentação, e aí o conflito de interesse está fazendo com que os elefantes, às vezes, elas invadam esses locais que o homem ocupou, né? E isso tem se tornado um problema muito sério, porque às vezes aquelas comunidades se unem e elas vão para a caça, para a matança de elefantes. Gafanhotos e outras pragas ameaçam plantações de caju no interior do Rio Grande do Norte. Então aqui nós temos caju, que é o produtor primário, e o gafanhoto, que é o consumidor primário, né? Então, caju é o primeiro nível trófico e o gafanhoto é o segundo nível trófico, né? Caju não, cajueiro, né? Falta de chuvas contribui para o surgimento de plantas no rio Tietê. Aqui nós temos os aguapés. Vocês conhecem o aguapé? É aquela planta flutuante que ela tem como se fosse uma bolsinha de gás na folha dela, que ela fica assim grossinha, gordinha, mas quando você aperta só tem ar, uma bolsa de gás que faz fazer com que ela flutue. Essas plantas aguapés, elas elas se desenvolvem muito rápido quando aquele ambiente, aquele corpo aquático, ele está com muitos resíduos, principalmente de esgoto doméstico. O esgoto doméstico, ele é um esgoto muito rico em nitrogênio, em fósforo, em potássio. Isso faz com que essas plantas, ao filtrarem, suas raízes são filtrantes, né? São flutuantes, são aquáticas mesmo. Então, ao colher aquelas partículas de nutrientes, a planta se desenvolve muito rapidamente, certo? E aí, se ela vai ter uma reprodução muito rápida e rapidamente também ocupa todo o espelho de água. Se eu tenho menos água, então eu não diluo a quantidade de nutrientes. Então, essa concentração, ou seja, a falta de chuvas, concentrou a quantidade de nutrientes e aí fez a proliferação do aguapé. Aqui eu queria que vocês prestassem muita atenção, que são as impressionantes ilhas de algas que ameaçam os mais badalados destinos do Caribe. Quero te mostrar algumas figuras. Então, aqui nós temos uma... Vocês não estão vendo, mas isso aqui é areia. Ó. Você pode ver aqui, ó, que branco é areia, né? Então, a areia da praia totalmente tomada por sargaço, por algas marinhas. E não é camada pequena, não. São centímetros e mais centímetros. E o sargaço, quando sai da água, né? Ele vai morrer, porque ele saiu do seu ambiente natural. Se voltasse para o mar, tudo bem. Ele tem aquelas bolinhas. Eles ficam flutuando, então, na água. Recebe a luz solar. Realizam a fotossíntese. Tem nutrientes suficientes lá. E aí, tudo bem. Mas, ao bater na areia, ele, então, perdeu o seu ciclo de vida. Aqui ele vai morrer, né? Essa sargaço vai morrer, vai entrar em decomposição. O cheiro e a quantidade, acabou a areinha branca, a pessoa nem vai entrar na água também, que vai sair toda suja de sargaço. Então, a questão econômica dessas cidades, que é do Caribe, a gente já sabe, quando a gente vê Caribe, a gente vê aquele famoso mar azul, né?
Agora me diga vocês, por que é que a água do Caribe é azul? Por que é que essa água do Caribe ela é tão transparente, tão límpida? Por quê? Porque a água do Caribe, ela é, vamos dizer, pobre em nutrientes, né? Muito pobre. Então, a água cristalina do Caribe é pobre em nutrientes. Então, tem poucos fertilizantes. Algum evento aconteceu para que os nutrientes na água do Caribe aumentassem e, com isso, os produtores primários, que são os sargassos, também aumentassem a sua produção. Então, alguma coisa aconteceu. E o que é que os pesquisadores estão dizendo? Que eles disseram que tem a ver com o aumento da temperatura da água